Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Jackson, eu sou líder de desbravadores na segunda região da APSE, Associação Paulista Sudeste. Gostaria de agradecer aqui ao Regional Marcos Daniel pelo saudoso convite, para que nós pudéssemos estar hoje aqui conversando a respeito dos capitães e dos secretários de unidade. Primeiramente, quem pode ser um capitão de unidade? O capitão de unidade é aquele desbravador que tem entre 10 e 15 anos. Muitas vezes alguém pergunta: entrou agora um rapaz ou uma garota que é nova de clube, novo de clube, posso colocar para ajudar como capitão de unidade? A resposta é não. Este garoto, esta garota que entrou, além de algumas outras funções limitadas pela idade, pode ser um conselheiro associado. O conselheiro associado ele tem entre 16 e 18 anos em regra e utiliza o uniforme branco de diretoria, utiliza o lenço com o fundo branco e não com o fundo caque, o globo na faixa com o fundo branco e não com o fundo caque, não utiliza a insígnia de capitão, nem de secretário de unidade, nem de nada que o valha, e também é membro da direção. O que é a direção do clube? A direção é composta por todos os membros do clube que têm 16 anos ou mais. É diferente direção e diretoria. A diretoria é composta pelo diretor, por seus associados e pela secretaria do clube. A direção é a junção da diretoria com todos os outros membros. Bem, tratado isso, a gente sabe que o capitão tem entre 10 e 15 anos. Mas aqui vem, como é que eu vou saber quem é o capitão? Quem é que vai ser o capitão? Muitos clubes erram nesse ponto, mas o Manual dos Desbravadores é explícito. O capitão deve ser eleito pela unidade. Eleito? Como assim? Pelos desbravadores? Isso. Pelos desbravadores da unidade, da mesma idade que ele? Isso. Os desbravadores da unidade elegerão o capitão em uma eleição que ocorrerá na primeira reunião do ano e que será comandada, que será conduzida pelo conselheiro da unidade. Não é a diretoria que escolhe o capitão? Não. Eventualmente, a diretoria pode até rever algum nome que não tenha condição alguma de ser capitão. Mas o capitão é escolhido pelos desbravadores. E este capitão, ele vai ser capitão por quanto tempo? Ele vai ter um mandato. Esse mandato vai de 3 meses a 1 ano. Quem escolhe o mandato? Quem escolhe o mandato é a comissão executiva do Clube de Desbravadores. Quem é a comissão executiva? Em geral, a diretoria, às vezes também com a presença aí do tesoureiro, a depender do clube. Mas o capitão, uma vez escolhido, ele faz o quê? O capitão, primeiramente, precisa ter um perfil de capitão. Neste perfil de capitão, ele deve ser uma pessoa que tem voz de comando. Ele deve ser uma pessoa que tem condições de aprender. Deve ser uma pessoa que se põe disponível ao aprendizado. Ele deve ser uma pessoa que exerce seu cargo com responsabilidade. Por quê? Porque o capitão, ele vai ser a figura do conselheiro quando o conselheiro estiver ausente. Portanto, o capitão ele comanda a unidade na ausência do conselheiro. Além disso, além de substituir o conselheiro, portanto, é importante que você verifique que o desbravador, que é capitão da sua unidade, esteja sendo preparado para um dia ser conselheiro. Mas além de substituir o conselheiro, o capitão vai ter algumas responsabilidades próprias, algumas responsabilidades só dele. O capitão ele deve sempre estar com o bandeirinho de unidade. Quando é que é sempre? Sempre é sempre. Então, ele tem que estar com o bandeirinho de unidade na reunião? Tem que estar. Ele tem que estar com o bandeirinho de unidade no acampamento? Tem que estar. O que ele vai fazer com esse bandeirinho de unidade no acampamento? Ele vai colocar em frente à barraca. Ele tem que estar com o bandeirinho de unidade na caminhada? Tem que estar. Quando é que o capitão tem que estar com o bandeirinho de unidade? Será que na ordem unida ele vai estar com o bandeirinho de unidade? Tem que estar.
E nesta ordem unida, será que ele tem que executar corretamente os movimentos com o bandeirinho de unidade? Deve executar. Ele deve também portar o bandeirinho de maneira adequada. O bandeirinho é um símbolo importante da unidade. O bandeirinho tem a equivalência aqui em respeito, no que se refere à unidade, à bandeira. O bandeirinho não é qualquer coisa, não pode ser transportado de qualquer jeito, sem cuidado algum. Além de portar o bandeirinho de unidade, o capitão deve ser modelo com a chegada do desbravador. Portanto, o capitão deve chegar antes que os outros desbravadores. Por quê? Porque ao chegar antes, em relação aos outros desbravadores, ele passa a ser até responsável pela vinda dos outros desbravadores. Ele deve prestar contas em relação à sua unidade. Ele deve garantir que o desbravador venha à reunião do clube. E tanto é que a última obrigação do capitão é apresentar ao início de cada reunião do clube a sua unidade. Como é que essa apresentação funciona? A apresentação funciona, primeiramente, com uma saudação entre o capitão e o diretor, o capitão e o associado, o capitão e a pessoa que estiver comandando a reunião do clube, com um maranata. Maranata que tem esta posição, 4 dedos de pé, um dedo, que é o polegar, dobrado, que é respondida pelo mesmo gesto e pelas palavras "o senhor logo vem". Após isso, o capitão ele deve falar as seguintes palavras: eu, capitão fulano de tal, apresento a unidade tal, com todos os membros presentes, pronta para as atividades do dia. E se houver membros faltando? Aí o capitão deve falar o seguinte: eu, capitão fulano de tal, da unidade tal, apresento minha unidade com 5 membros presentes e 3 ausentes, pronta para as atividades do dia. Muitos clubes não adotam esta forma que é prescrita no manual. Muitos cursos até ensinam de outra forma. Muitas associações já vi até departamental de união ensinando e aceitando de outra forma. Para fins de conhecimento de todos, como é essa forma? Eu, capitão fulano de tal, apresento a minha unidade em forma. Ou, quando houver falta de desbravador, eu, capitão fulano de tal, apresento minha unidade tal em forma com alteração. Em muitos lugares, isto vai ser também válido. Então, esta é a forma de apresentação de unidade que deve ser conduzida pelo capitão. E como é que funciona para o capitão entrar em forma de novo? A pessoa que está comandando a reunião, após receber a unidade em forma, fala: unidade tal ao meu comando, coloca a unidade na posição de descansar, o capitão pede autorização para entrar em forma e a pessoa concede a ele autorização para entrar em forma. Detalhe: a unidade só pode ser aceita se realmente estiver em forma. Se tem gente se mexendo, desalinhada, entre outros problemas relativos à ordem unida, o condutor da reunião não deve aceitar a unidade e deve pedir para que o capitão a coloque realmente em forma e a apresente de novo. Bem, essas são algumas breves atribuições do capitão. E aqui muita gente vem com uma coisa, principalmente unidades grandes, clubes grandes, e quer colocar uma figura na unidade de vice-capitão ou de capitão associado. É possível fazer isso? É correto? Está em acordo às normas do clube? A resposta é não. Não é possível colocar um capitão associado. Não é possível colocar um capitão associado? Não. Então, quem é que vai ser o capitão associado? Na falta do capitão, quem exerce as funções do capitão é o secretário. E como é que o secretário é escolhido? O secretário é escolhido observando as mesmas condições que nós já pontuamos aqui para o capitão. Ou seja, o secretário tem a idade de desbravador, que é aquela idade entre 10 e 15 anos. O secretário ele é eleito pela unidade. Quem define o mandato de 3 meses até 1 ano é a comissão executiva do clube. Isto tudo é definido previamente no começo do ano. E este secretário, justamente, ele vai substituir o capitão, quando o capitão faltar.
O secretário, ele também é responsável por fazer aquela chamadinha do clube. Ou seja, quando começa a reunião, a gente tem lá um monte de requisitos. A presença, que tem pontuação, a chegada no horário, o devocional, a mensalidade do clube, ou alguma outra taxa, se houver. É, nós temos a participação, às vezes, em pequeno grupo, a depender da ficha. Nós temos uniforme, nós temos Bíblia. Todos esses requisitos devem ser anotados, desbravador a desbravador, pelo secretário da unidade. O secretário da unidade também vai manter a pasta da unidade com as informações concernentes ao desbravador. Muitas vezes o secretário da unidade, Jackson, não sabe isso, é criança, etc. Deve ficar com o conselheiro? Não, não deve. O secretário tem que aprender essas responsabilidades desde uma idade inicial. Não é ideal que o conselheiro fique fazendo todas as coisas e não deixando que o desbravador aprenda. Isto é negativo para o desbravador. Isso é problemático. Isto gera um senso de falta da responsabilidade no desbravador. Então, estas funções do desbravador devem ser exercidas pelo desbravador, não por pessoas da diretoria. A pasta da unidade deve ser mantida pelo secretário de unidade, às vezes até com auxílio do tesoureiro em relação às taxas. Se o secretário de unidade não souber bem como trabalhar em relação a isso, é interessante até que o secretário do clube, às vezes, passe um treinamento para o secretário da unidade. Às vezes, o secretário do clube, o diretor, não tem muita atenção em relação aos requisitos da secretaria. O secretário, às vezes, é mais antenado. É bom que o secretário do clube, às vezes, passe um treinamento para os secretários de unidade. Mantida a pasta, o secretário de unidade também deve servir como elo de comunicação entre a unidade e o diretor, quando isto for solicitado pelo conselheiro. Então, o secretário ele deve minimamente ter condições de expressar algo, ter condições de falar de modo que seja inteligível, ter condições de expressar um bom comportamento em relação à diretoria. Porque ele é uma pessoa, ele é um desbravador que está representando a diretoria, a unidade. É importante observar esses requisitos no secretário e, caso ele não os tenha, o que pode ocorrer são crianças em tenra idade, em formação, mas eles devem ser instruídos e ensinados para que possam progressivamente melhorar e chegar a um nível de excelência. Quando as crianças aprendem isso, elas aprendem até mesmo no futuro, ser profissionais melhores, a trabalhar de forma melhor, a ter capacidade de executar ordens, de responder a tarefas, de comandar, de exercer as atividades, as chamadas soft skills, que hoje o mercado de trabalho proporciona, que hoje o mercado de trabalho procura. Portanto, quando você ensina isso para o seu desbravador, você está ensinando para o clube, mas você está ensinando também para a vida dele, você está ensinando também para o sucesso dele, você está ensinando também para a carreira dele. Muitos clubes adotam a seguinte formação, que é a correta. O capitão, principalmente em alguns momentos relativos à unidade, relativos à abertura. O capitão de unidade fica na frente da fila, o secretário fica imediatamente atrás do capitão. Atrás ficam os desbravadores por ordem de tamanho. No final da fila ficam os membros da diretoria. Então não existe problema em destacar o capitão e o secretário da unidade. Eles são as pessoas que comandam a unidade. Sempre o conselheiro em primeiro lugar, na ausência do conselheiro, o capitão, na ausência do capitão, o secretário que o substitui. Ademais, é importante que o capitão e o secretário de unidade tenham um distintivo. O Manual de Uniformes, Regulamento de Uniformes dos Desbravadores, chamado RUD, vai instituir um distintivo para o capitão, um distintivo para o secretário de unidade. Esse distintivo é usado no uniforme de gala, acima do nome. É uma plaquinha, geral vermelha, com letras brancas, que contém o símbolo do clube de desbravadores.
Este distintivo deve ser entregue só ao capitão e ao secretário de unidade que estiverem com esta posição em vigência e deve ser posteriormente devolvido, recobrado, se o capitão, se o secretário da unidade saírem dessa posição. Deve ser repassado ao desbravador que assumir a nova posição. Não se pode manter este símbolo ao desbravador que já não exerce mais essa posição. Assim como nós, membros da diretoria, que muitas vezes o fazemos incorretamente, não podemos manter na nossa manga cargos que nós não mais exercemos. Se eu fui diretor e hoje sou associado, tenho que tirar o cargo de diretor, colocar o cargo de associado. Se eu fui conselheiro, hoje sou capelão, tenho que tirar o cargo de conselheiro, colocar o cargo de capelão. Se eu tive galões no uniforme e hoje não os tenho mais, eu tenho que tirar meus galões e passar a usar o uniforme sem os galões. Se eu tive um galão de um jeito, mudou, eu tenho que usar o uniforme com os galões atualizados. O mesmo também é importante. Muitas vezes você vê na mesma unidade 4, 5 crianças, todas com emblema de capitão, porque já foram. Não pode. Capitão é o capitão que está vigente agora. Secretário é o secretário que está vigente agora. Bem, com essa exposição, acho que a gente conseguiu cobrir de maneira razoável os temas tratados no Manual Administrativo dos Desbravadores a respeito do capitão da unidade e a respeito do secretário de unidade. Tentem sempre trabalhar no seu clube com a questão do Manual do Desbravador. Não queira inventar muita norma, nós temos já uma norma pronta, nós temos uma norma que foi pensada para ser de uma forma. Vamos respeitar as normas, vamos, ao ter dúvidas, consultar o manual administrativo dos desbravadores e vamos buscar entender o funcionamento do clube na sua plenitude. Este é um pedacinho que nós estamos trazendo. Mas o clube funciona de forma inteira, o clube funciona de forma coligada e o clube, para funcionar, precisa do respeito às normas, precisa da hierarquia e precisa, dentro da unidade, na hierarquia menor, do respeito ao conselheiro, ao capitão e ao secretário. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.